Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e entender como devemos viver neste mundo. Pois não podemos andar como as pessoas naturais, não podemos andar guiados pela multidão sem compreender a nossa vida. Por isso, quando não sabemos porque estamos no meio da confusão, a coisa é complicada e a gente precisa entender e agirmos como filhos de Deus com muita sabedoria, muito discernimento, compreendendo a vontade do Pai e sendo instrumento de sua justiça e não simplesmente guiados por outros, que é importante. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, 32, quando fizeram uma reunião para contestar, por causa justamente do trabalho missionário de Paulo, por causa daquilo que estava acontecendo, os que eram responsáveis por esculpir a imagem da deusa Diana lá dos Efésios, eles levam para um processo onde muita gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Diz assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Se isso já aconteceu conosco, ou se isso acontecer, é o momento de parar e pensar sobre como nós temos vivido. É extremamente importante não sermos conduzidos pela multidão, mas entendermos como devemos viver neste mundo. Precisamos compreender a vontade de Deus, precisamos entender o nosso papel, precisamos agir com discernimento, com entendimento, baseado na compreensão de quem somos e qual o nosso papel neste mundo, para não sermos guiados pelo desejo e vontade dos outros. Por isso, Paulo nos ensina em diversos momentos: não podemos ser levados de um lado para outro por toda sorte de doutrina. Isso quer dizer que nós temos ouvido demais sobre o reino de Deus, mas nós mesmos não temos entendido a vontade do Pai e temos confiado nossas vidas no desejo, na opinião e na vontade dos outros. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos parar. Precisamos aprofundar no conhecimento da vontade de Deus para sermos instrumentos úteis ao reino de Deus e à vontade do Pai. Lermos as Escrituras é fundamental. Conhecermos o que está escrito é extremamente importante, para que ao ouvirmos uma palavra, ouvirmos um ensinamento, possamos parar e julgar à luz das Escrituras, conduzidos pelo Espírito Santo para discernirmos o que é vontade de Deus e o que é pensamento de homem. Nós precisamos viver em toda a plenitude a vontade do Pai. Somos chamados para sermos espirituais. Ser espiritual não fala nada de ser algo etéreo, algo que é viver em outro mundo, não. É na profundidade do entendimento daquilo que Deus fala através das Escrituras, ou seja, por meio de homens como nós, que compreenderam, se submeteram e viveram a vontade do Pai. É sermos o ser humano que Deus planejou, ou seja, é ser espiritual ao ponto de vivermos neste mundo em toda a plenitude de Cristo, expressando Cristo ao mundo, ou seja, sendo o ser humano que Deus planejou, que se empenha para revelar tudo aquilo que é a obra de Deus, a vontade de Deus e o querer de Deus para nós. Por isso, não podemos deixar ser levado de um lado para outro, mas precisamos conhecer a vontade de Deus, compreender sua vontade. Como começamos essa jornada é extremamente importante, pois parte de um fundamento, de um princípio, querer conhecer a vontade do Pai. Se submeter a essa vontade à medida que vamos tendo o discernimento, não porque muitas vezes está alinhado com a natureza humana, porque em momento algum estará alinhado com a natureza humana, com a nossa forma de pensar e nossos desejos carnais. Quando falamos de desejos carnais, estamos falando de um sistema,
um modo de agir, um modo de pensar, um modo de reagir diante das situações. Nós não somos chamados para vivermos o reino de Deus de forma natural, mas entendendo que em Cristo fomos feitos uma nova criatura, que recebemos de Deus tudo o que precisamos para viver de uma maneira que o agrada, nós rejeitamos a maneira de pensar natural e nos submetemos à vontade de Deus, desejosos de conhecer mais e mais dessa vontade, ou seja, termos o nosso entendimento iluminado para compreendermos aquilo que Deus fez em nós, sua obra em nossas vidas, e assim nos submetamos como uma oferta em favor das pessoas para que conheçam o Pai. Precisamos revelar compaixão, precisamos revelar piedade, precisamos revelar misericórdia diante das pessoas, conduzindo-as ao conhecimento da graça, do amor de Deus. Por isso Cristo nos chamou e nos ordenou que deveríamos amar como Ele nos amou. Amar como Ele implica em fazermos a oferta das nossas vidas em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, conhecer quem Ele é. A maneira de revelarmos isso é agirmos neste mundo como filhos de Deus, não sendo guiados por pensamento de pessoas, mas conhecendo as Escrituras, buscando o conhecimento dessa vontade e sendo expressão dessa vontade no mundo, agindo como Cristo, na plenitude do conhecimento e entendimento da vontade de Deus. Por isso nós precisamos entender e conhecer e buscar a vontade do Pai para não sermos levados de um lado para outro ou muitas vezes nem saber por que estamos no meio de uma confusão. A gente precisa crescer, amadurecer e conhecer o Pai. Jesus, orando em João 17, no versículo 3, ele fala: a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Precisamos entender que sem o conhecimento de Deus, sem compreender quem Ele é, seu caráter, sua natureza, nós não conheceremos a vontade do Pai. Não entenderemos como devemos viver neste mundo. E a gente precisa aprender e conhecer sobre isso. Que haja um desejo profundo de conhecer essa vontade, de compreender como devemos viver, para que, rejeitando as paixões humanas, os desejos da natureza humana, sejamos expressão de Cristo neste mundo, sendo uma oferta em favor das pessoas. Que a gente entenda e se submeta à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.